Quer que eu faça de novo? Bom dia a todos. Tem que ser espontâneo? Bom dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 6, verso 43. Quem achou, diga amém. Amém. Paulo César começou a celebração hoje, relembrando um momento muito bendito aqui por ele, onde os cristãos foram reconhecidos pela primeira vez por esse nome, cristãos. Eles colocaram uma camisetinha com a identificação cristãos. Eles se apresentaram como cristãos. Eu sou agora, a partir de hoje, eles foram reconhecidos pela primeira vez como cristãos. E em Lucas 6, 43, Jesus vai dizer sobre isso também. E ele diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Quem aqui come ou gosta de maçã? Se você passar na rua e estiver fora de época, e você passar por uma macieira, você reconhece a árvore? Quem aqui já viu uma macieira? Gente, eu comi maçã a vida inteira, eu nunca vi uma macieira, que não é da nossa região. Quem aqui já viu macieira? Deixa eu ver os viajados. Sebastião, no baú dava. Tinha o quê? Mesmo? Não é qualquer agricultor, não. Quem mais levantou a mão conhece macieira? Tia Cássia, já viu macieira também? Sabe você também? Seu quintal também, você vai mentir igual meu sogro, não, né? O seu quintal já... Porque não é da nossa região. Então, bem provavelmente, nós conhecemos o fruto, mas nós não vinculamos a árvore, porque a gente não conhece. Agora, se você passar por uma macieira em estação de maçãs, hora que você ver a árvore, você vai reconhecê-la como macieira. Macieira. Você conhece pé de manga, que é muito comum na nossa região? Por que você conhece pé de manga em estação e fora de estação? Porque os barrigudinhos, toda vez que estava na época da manga, estava lá embaixo jogando pedra. Então você identificou a mangueira pelo fruto. Pelo fruto. Se identifica uma árvore pelo seu fruto. Mas Jesus está dando aula de botânica? É isso que ele quer ensinar? É aula de botânica? Não é. Jesus não estava interessado em ensinar você a plantar. O ensinamento aqui é direcionado à essência das pessoas. Pessoas boas frutificam frutos. Pessoas más dão frutos. Aonde se reconhece que uma pessoa é boa ou ela é má, de acordo com Jesus? É a beleza? Não. É a vestimenta? Não. É o poder aquisitivo? Não. Como que eu reconheço se a pessoa é boa ou má, Dudu? Pelos frutos. É aquilo que você deixa sair de você para apresentar às pessoas. Irmão, você se considera uma boa ou uma má árvore?
Nossa, mas vocês estão confiantes, hein? Irmão, você é uma árvore boa ou má? Pastor, eu sou um ipê. Grande, florido, bonito. A Fernanda agora comprou, já não basta o tanto de árvore que eu tenho lá em casa. Agora ela comprou um pé de ipê. Amarelo. Irmãos, tem gente que acha que ser uma árvore boa é só ter a aparência bonita. O ipê. Aí, vai na academia, igual Edinho, Paulo César, eu. Coloca 3 litros de botox no rosto, só usa roupa bonita, e acha que é uma árvore vistosa, mas Jesus não está falando da aparência da árvore. Jesus está falando do que essa árvore pode produzir como fruto, não tem nada a ver com ser bonitão, não tem nada a ver com folhagem, tem a ver com fruto. Tem árvores que são lindas, mas que dão fruto venenoso. Vocês sabiam disso? Tem árvore que aparentemente ela é maravilhosa de se ver, mas se você comer o fruto dela, você morre. Por isso, eu queria muito continuar a palavra que eu dei na semana retrasada. Vocês lembram do que nós falamos na semana retrasada? Vocês lembram do que nós falamos na semana retrasada? Esther, coloca para mim, por favor. Gálatas 5. Nós falamos sobre as 15 obras que te levarão ao inferno. Vocês lembram disso? Então vamos relembrar quais são. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, de que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 15 obras que te levarão ao inferno. E nós falamos uma por uma, vocês lembram disso? Mas eu arrependi, meus irmãos, que eu acho que eu não deveria ter dado uma palavra só sobre as 15 obras. Por isso que daqui a uns 3 anos eu vou repetir essa palavra. Em 3, dividindo ela em 3, 5 por 5. E hoje, nós vamos falar do fruto do Espírito. E eu não quero rodar os 9 num dia só. Por isso nós vamos começar hoje e terminar na próxima semana. Hoje eu vou mais devagar. Tá bom? Então, vocês estão comigo aqui nesse processo? Hoje nós vamos falar do quarteto base. Os 4 primeiros. Vocês estão comigo? Vamos embora? Então nós vamos ver agora em Gálatas 5:22, ou 5:19, 5:22, o fruto que Deus espera que você frutifique. Se é árvore boa, sim. Que gosto tem que ter seu fruto? Nós vamos entender agora como é que Deus espera. Diz assim, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Vamos ficar de pé e vamos ler juntos? Gálatas 5:22. Todos acharam? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito é... Vamos, gente! Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com isso, está estabelecido o gosto do fruto que você deve gerar. Não existe um parâmetro, se ele é assim, se ele é grande, se ele é pequeno.
O parâmetro está estabelecido aqui. O fruto que Deus espera de você como árvore. Se você é uma árvore boa, você frutifica desse jeito. Podem se assentar. Irmãos, na última palavra eu falei que nós tínhamos 15 atitudes que te levam para o inferno. Essas são as 9 atitudes que te levarão ao céu? Não. Não. Quem te leva ao céu é Jesus. Ele é o caminho. Então pode ter pessoa que tem esses 9 características, mas se ela não tem Jesus, ela vai para o inferno. A chave é Jesus. Agora, nós temos aqui a oportunidade de verificar se nós estamos no caminho certo. Vocês já ouviram falar na prova dos 9? Como é que é a prova dos 9? Samuel não está aqui hoje, professor de matemática, mas como é que é a prova dos 9? É onde você verifica se o resultado está correto? Não é assim, gente? Não chama prova dos 9? Hoje você vai esquecer a matemática, nós temos uma nova prova dos 9, determinada por aquele famoso cientista, Wesley de Souza, não sei se vocês conhecem. A verdadeira prova dos 9 é saber se o meu caminho que me conduz ao céu, que teve um preço pago por Jesus, eu estou verdadeiramente nesse caminho. Amiguinha? Você está em direção ao céu? A prova dos 9 está aqui. A prova dos 9, nós vamos ver agora se você está no caminho do céu mesmo. Porque se você não se considerar produzindo este fruto, você pode estar convencido de que está no caminho errado, e Jesus diz que a árvore que não produz bom fruto, ele faz o que com ela? Ele corta. Ixi, eu não ia falar isso não, Mauro Sérgio, mas já que você falou, e lança para ser queimado no fogo. Então hoje é a nossa oportunidade, na prova dos 9, de saber se nós estamos na direção certa. Vamos um por um? Quarteto mágico hoje, não posso usar a palavra mágico aqui, pastor Daniel? Quarteto especial hoje, os 4 primeiros. Qual é o primeiro fruto? Qual é o primeiro fruto? Amor. Vocês viram que gracinha aqui, ó, o meu companheirinho aqui. Obrigado, pode se assentar. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Você quer falar alguma coisa? Essa aqui, gente, foi a dinâmica que foi usada no Acampa Kids, quando eles foram ensinar o fruto do Espírito. Eu lembrei dela, a Camila trouxe hoje, falei, não, vamos colocar, que a gente vai acompanhando juntos. Primeiro fruto, qual que é? Amor. Vocês sabiam que existe na palavra de Deus 2 listas de fruto do Espírito? Uma dita por Paulo e outra dita pelo apóstolo Pedro. Nas 2 listas, apenas 2 frutos são semelhantes, iguais. Um deles é o amor, o outro eu vou falar na hora que chegar. Um deles, que tem na lista de Paulo e na lista de Pedro, é justamente o amor. O amor. Paulo já começa entrando de sola. Irmão, você ama meu pai, minha mãe, a minha esposa, os meus filhos? Na realidade, nós temos 4 palavras no grego para amor. Eros, que significa paixão, que não tem citação no Novo Testamento em nenhuma oportunidade. A palavra eros, amor, eros, não aparece no Novo Testamento. A segunda, filia, que é o amor caloroso que nós sentimos por entes mais próximos, aquele que nós temos uma convivência maior. Tipo eu e a Fernanda. O nosso amor, além de eros, de paixão, ele também é o amor filia, por conta da convivência. O terceiro é o amor. Terceiro significado para a palavra amor no grego é storge, que significa afeição, utilizada para amor entre filhos.
entre pais e filhos. E a última, que é o que Paulo usa nessa lista, que vocês conhecem muito, que tem até a igreja com esse nome. O significado de amor é ágape. Ágape. Ágape é uma palavra cristã que no grego significa benevolência inconquistável. Trata-se de um amor que não vem de fora para dentro. Ele é de dentro para fora. Em outras palavras, ele não é resposta à convivência, ele não é resposta à paixão, ele não é resposta ao afeto, ele não depende de movimentos externos. É um amor que brota sozinho dentro de você. Então eu preciso achar ela bonita para eu amá-la? Eu preciso que ela me dê um olhar. Qual que é o número? 99? Vocês são fraquinhos demais com 40, o meu é 99. Precisa dela me direcionar um olhar apaixonado? Precisa de eu ser bem tratado? Precisa de eu ser bem recebido? O amor ágape, que é o primeiro fruto do Espírito, é um amor que não depende de relações externas, ele nasce dentro de você. Significa que, independente do que alguém possa nos fazer, isso não afeta no nosso desejo de apenas querer o bem para a pessoa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Significa que o Sávio e o Mauro Sérgio, de vez em quando, eles têm uns arranca-rabo. Adivinha por quê? Significa que, mesmo o Mauro Sérgio te azucrinando igual ele te azucrina, perturbando igual ele te perturba, isso não vai influenciar na sua capacidade de amá-lo. Mesmo ele fazendo... Amém, irmão? Amém. Mesmo ele fazendo tudo de ruim que ele faz para você, sabe? O amor ágape, ele não depende da interação do Mauro Sérgio. Você internamente decide amá-lo independente do que ele faz. Você tem parente complicado? Você tem? Muitos, alguns dizem. Mas só que o amor ágape, ele não depende da interação externa. Significa que o desejo de amar, mesmo as pessoas difíceis e complicadas, ele brota dentro de você. Sabe aquela pessoa que fofoca nas suas costas? Sabe aquela pessoa que te xinga? Sabe aquela pessoa que te ofende? Sabe aquela pessoa que fala mal de você para todo mundo? No amor ágape, você direciona e deseja o bem para essa pessoa, independente do que ela faz com você. Sabe quem que deu o exemplo máximo de amor ágape? Jesus. Você merecia que ele morresse pelos seus pecados? Você é merecedor de tamanho amor? Só que Jesus ignorou a sua afronta, ele ignorou o seu pecado e decidiu por conta própria te amar. Irmão, isso é amor ágape, isso é um fruto do Espírito. O que as pessoas fazem não interfere na minha capacidade de amar. Eu posso ouvir um amém? Amém. Muitos confundem com amor racional, mas o amor ágape não é apenas da mente. Ele é da mente como decisão e do coração como sentimento. Diz respeito à vontade de fazer o bem e à emoção envolvida ao fazer. William Barclay, com relação a amor ágape, ele diz, ele define assim: amor ágape é o esforço deliberado. Eu faço porque eu quero fazer. É um esforço deliberado que só podemos realizar com a ajuda de Deus.
de buscar sempre o melhor, mesmo para aqueles que buscam sempre o nosso pior. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Busque o melhor, mesmo para aqueles que buscam o seu pior. Você sabe o que é isso? Isso é amor ágape. Irmão, você conhece alguém que só te deseja o mal? Você conhece? A lista aí é grande. O fruto que Deus espera de você para essa pessoa é sempre buscar o bem dela. Desejar que ela seja próspera. Você teve pessoas na sua história de vida que te fizeram muito mal? Quem tem? Tem pessoas na sua história de vida que te fizeram muito mal? O que Deus espera de você, como árvore frutífera, é que você seja capaz de perdoar e também de liberar para prosperar, de abençoar. Isso é amor ágape. É a capacidade de desejar o bem para aqueles que te fizeram o mal. Muitos consideram que amar é apenas um sentimento, eros. Entretanto, amar, irmãos, não é apenas um sentimento. Amar é um mandamento. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. O outro semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mandamento. Deus jamais te ordenaria um mandamento que você não fosse capaz de cumprir, irmão. O amor, ele parte da sua decisão pessoal, é atitude deliberada. Tem gente que fica esperando assim: ah, vou esperar o pastor Daniel ser bonzinho comigo para eu passar a amar ele. Não é assim que funciona. Mesmo ele sendo ruim para mim do jeito que ele é, eu vou amá-lo mesmo assim. Tem gente que a gente passa a vida destinando amor, porque a pessoa destina amor. Tem gente que a gente passa a vida destinando ódio, porque a pessoa destina ódio para nós. Irmão, como árvore frutífera do Senhor, o que Deus espera de você é que mesmo que ela destile o ódio em você, você seja capaz deliberadamente de destinar o amor. Esse é amor ágape. Fruto do Espírito. Não é eros, não é filia, é uma decisão deliberada. Ágape. Conhece alguém aí que você tem desejado que morra? Conhece alguém aí que você tem desejado que sofra o juízo do Deus eterno? Você lembra de alguém aí que você tem desejado que pague o preço pelos seus pecados? Não é esse o sentimento e a decisão que Deus espera de você. O que Deus espera de você é que você seja capaz deliberadamente, por vontade própria, a destinar amor. Esther, abre para mim João 13:34. Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros. Amor ágape, tá, gente? O grego aí é ágape, tá? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Olha o fruto. Nisto todos vocês reconhecerão de qual árvore você é. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Frutificação. Pela árvore se conhece, pelo fruto se conhece a árvore. Posso ouvir um amém? Amém. Amor ágape. Paulo começou de sola. Você tem um vizinho complicado que te deseja só o mal? Você tem, gente? Gente, você tem parente complicado que te deseja só o mal? Você não tem? Tem não? Mas vocês é bom, hein, gente? Vocês é bom, hein? Hã? O quê? Tenho. Hora que acabar a celebração,
Vai começar o interrogatório. Ele vai custar se aguentar ali para saber quem é. O que o Senhor espera de você, como retorno, é que você deliberadamente deseje só o bem dessa pessoa. Amor ágape. Amor ágape. Amém, irmãos? Amém. Vamos para o nosso próximo fruto, meu companheiro. Qual que é o próximo, gente? Ajudem ele. Alegria. Alegria. Muito obrigado, meus assistentes. Alegria. Alegria vem do grego chara, com CH, que significa uma alegria que tem como base uma religião, crença ou divindade. Não se trata de uma alegria comum. A base dessa alegria, do grego chara, ela tem sempre como base, como alicerce, a crença, a fé e a divindade. Não tem nada a ver com a alegria que esse mundo prega. Tem gente que estava muito alegre essa semana, porque saiu o iPhone 15, vocês viram que saiu o iPhone 15? Tem gente que morreu de alegria, porque agora vai poder trocar de telefone. Essa não é a alegria chara que Paulo fala. Não é baseada no que este mundo pode te oferecer. Tem gente que fica muito alegre quando o Flamengo ganha. Mas não é essa alegria que Paulo está dizendo. Ela não tem como base qualquer artifício deste mundo. Tem gente que fica muito alegre quando compra um carro. Tem gente que fica muito alegre quando compra uma casa. Tem gente que fica muito alegre quando viaja. Tem gente que fica muito alegre quando come sonho, o sonho de doce de leite. Fica alegria, chocolate não é o... Não é essa alegria que Paulo está dizendo. A alegria que Paulo se refere é uma alegria que tem um alicerce baseado na crença em Deus. Significa que, se não lançar o iPhone 15, se a padaria tiver sem o sonho, se eu não der conta de comprar o carro, se eu não comer o chocolate, nada disso tira a minha alegria, porque ela está firmada em Deus. Então, independente da sua situação neste mundo, a sua alegria está no seu Deus, e continua sendo o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Nossa alegria não vem das coisas terrenas. A base da nossa alegria é o Senhor. Amém. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. É chara. Esther, me ajuda. Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é o quê? Não é, o reino de Deus não é nada que esse mundo possa te oferecer. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, e o reino de Deus é o quê? Alegria do Espírito Santo. Não é as coisas que esse mundo te oferece, irmão. É a alegria que tem como base o Espírito Santo. Salmos 30, verso 11, diz assim: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Isaías 61:3, e o pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu o quê?
Eu me alegro em quem, irmãos? No Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Não é o que esse mundo oferece a base da nossa alegria, é o Senhor. Eu acho que eu já contei isso uma vez, teve uma vez que foram fazer uma reportagem, um negócio desses programas de domingo que mostra a pessoa numa situação bem precária. Qual programa que passa no domingo à tarde que mostra que o povo da casa nova, reforma a casa? Aí tinha um programa lá, uma dessa, que aí foram visitar uma mulher numa situação bem precária. Irmãos, mas você sabe o que eles não contavam? Que essa mulher era crente. Aí, durante a reportagem em si, a situação da mulher era muito precária mesmo. Ela tinha um cômodo com um banheiro, morava num cômodo com um banheiro, não tinha reboco, o fogão dela era um fogareirinho. E aí a gente vê aquela música de fundo, sabe, aquela música sentimental, e o repórter forçando para convencer as pessoas. Gente, mas aquela mulher, ela exteriorizava uma alegria, e toda hora ela dava pulo e ela saltava, mesmo antes de receber a casa nova, na casa velha. Na casa velha ela saltava, ela pulava, e ela falava toda hora que Deus é bom. A hora que mostrou o fogareirinho dela, o repórter queria falar que ela não tinha fogão, e ela falava, mas Deus me dá lenha todos os dias para eu poder acender o meu fogareiro. Irmãos, a nossa alegria não está nesse mundo, a nossa alegria, ela vem do Senhor. Pode faltar tudo, nada rouba a nossa alegria. Fruto do Espírito, alegria. Tem crente que a gente olha para a árvore, sabe? E parece daqueles limão bem azedos, sabe? Aqueles limão que você, só de olhar seu olho já lacrimeja. Irmão, você está passando por luta, por dificuldade. Glorifique ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E a nossa alegria está nele. Alegria. Não permita que a fonte da sua alegria esteja nas coisas que esse mundo pode dar. Tem gente que passa um semestre esperando o final da novela, Paulo César. A única alegria que tem na vida é o final da novela. Final do Big Brother. Final do campeonato não sei o quê. A única alegria que ele tem na vida. Nós não, irmãos. Nós não. A nossa alegria, ela nasceu, ela morreu, mas ela ressuscitou e ela viverá eternamente. Ela não tem fim. Ela não acaba. Essa é a nossa alegria, tendo como base a nossa alegria chara. Uma alegria que tem como base o Senhor. Você está passando por luta? Você está passando por luta? Dá um glória a Deus aí. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Vamos para o terceiro fruto? Vocês ajudam Wesley Filho aí, qual que é? Não cola. Nossa, filho, você está tão bonito. Lindão do pai. Irmãos, o terceiro fruto, paz. Essa paz que Paulo menciona, vem do grego eirene. No grego coloquial, ela tinha dois usos interessantes. O primeiro deles, eirene, era usada para se referir à serenidade de uma pequena cidade ou povoado que tinha um bom e justo líder. Em outro lado, ela também designava pequenos vilarejos com boa ordem, que tinham um superintendente da eirene.
era uma pessoa responsável por estabelecer a paz dentro do vilarejo. E também designado por cidades que tinham um rei ou um imperador que promovia paz. Em ambos os casos, mesmo em situações caóticas, os moradores desses lugares alcançavam a paz porque sabiam que o imperador ou superintendente da Eirene, mesmo em situações muito difíceis, após passar a dificuldade, ele agiria para trazer equilíbrio às coisas. Então vamos supor que eles estavam dentro daquele vilarejo e vinha um vento e levava a casa deles. Eles assustavam, mas eles tinham um senso de paz no coração, porque eles sabiam que depois que a tempestade passava, o superintendente da Eirene iria providenciar uma nova casa para eles, porque ele agia com justiça, sabedoria e trazia paz. Neste conceito, a Eirene sempre dependia da confiança no elemento externo. Isso é uma verdade absoluta, aprenda aí. A paz não se consegue sozinho. Vocês já ouviram falar em paz interior? Agora, deixa eu contar uma história aqui. Tinha um rapaz que ele estava no ápice do estresse, sem paz, tudo, só confusão na vida dele. E ele era aqueles alpinistas, Narciso, sabe? E como é que chama a pessoa que gosta de ir em caverna, sem ser morcego? Como é que chama? Não sei. Aí, morcego. Aí, ele estava num momento de muito estresse, sem paz, sabe quando você fica daquele jeito complicado? Ele teve uma ideia, falou assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou tirar uns dias de descanso. Eu vou procurar a caverna mais distante que eu encontrar. Um lugar onde quase ninguém vai. Eu quero ficar sozinho 3 dias. Quero ver se eu não vou estabelecer minha paz de volta. E esse cara fez isso. Diz que foi um dia de viagem, diz que ele pesquisou lá, achou uma caverna que pouquíssimas pessoas conseguiam chegar. De tão difícil, tão inacessível que ela era, pastor Daniel. E aí ele passou o dia inteiro para chegar nessa caverna, conseguiu chegar, para poder buscar a sua paz interior. Aí ele conta, irmãos, que chegou lá, depois que ele chegou, que ele montou a cabana dele, montou a tenda, fez o fogareirinho dele, montou a cama e tudo mais. Aí diz, irmãos, que ele começou a pensar, sem parar, em como é que ele ia voltar. E ele passou 3 dias, sem dormir, preocupado, se ele conseguiria sair daquele lugar difícil que ele tinha chegado. Você sabe qual paz que ele encontrou no fundo dessa caverna? Nenhuma paz, porque a paz ela não se conquista sozinho. Não é a ausência de pessoas que promove a paz. Tem gente que acha que para ficar em paz ela precisa estar distante das pessoas. Distância das pessoas não promove paz. O que promove paz? O que promove a paz? Se chama Príncipe da Paz. Não é sozinho. Só se estabelece a paz quando você permite que o príncipe da paz seja o imperador ou superintendente da Eirene dentro do seu coração. A paz depende da confiança no elemento externo. Ela nunca dependerá apenas de você. Filipenses 4:7, Esther, me ajude. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente no seu isolamento. Guardará o seu coração e a sua mente em ficar sozinho. Ir para o mosteiro, ficar lá, como é que chama isso? Meditando, ir para o mosteiro. A vossa paz
A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sem a presença de Jesus, não há paz. É um elemento externo, sozinho você não vai conseguir, com o seu cônjuge você não vai conseguir, com seus filhos você não vai conseguir, com Buda você não vai conseguir, com queimar incenso você não vai conseguir, cruzar as perninhas de um jeito esquisito você não vai conseguir. A verdadeira paz a gente só consegue com a presença de Jesus. É só nele, é só nele. Outro dia eu vi um meme de um homem meditando na praia, vocês viram isso? Achei muito engraçado, pastor Daniel. O homem estava lá, na praia. Aí chegou um filho do capeta. Agora vocês lembraram do vídeo, né? E deu um grito do lado dele, pastor Daniel. Mas só que a reação daquele homem que estava em paz, a hora que ele assustou, ele já saiu xingando o outro. Palavrão. Falei, nossa, esse aí alcançou a paz verdadeira mesmo. Ó, você está de muitos parabéns. Irmãos, não existe paz. Você pode sim meditar em Jesus. Nós encontramos a paz quando estamos com Jesus. A paz não é a ausência da tribulação, porque nesse mundo tereis aflições. Quer dizer que assim como aqueles moradores daquele pequeno vilarejo, que sabiam que tinha uma tempestade que ia derrubar a sua casa, eles tinham a confiança que o superintendente depois resolveria a situação. Irmãos, essa é a paz que vem do Senhor. Ele é o nosso imperador da Irene, o príncipe da paz. Mesmo em tribulação, nós sabemos que o Senhor é por nós e a nossa confiança está nele. E isso nos promove paz. Paz. Esse é um fruto do Espírito. A Irene de Deus não é a ausência da tribulação, mas a convicção de que o príncipe da paz irá promover o equilíbrio adequado das coisas. Sabe quando o vento está balançando e que vem aquele barulhão na sua janela que você acha que ela vai quebrar? Você fica receoso porque ela vai quebrar, mas a sua confiança em Deus ela é tamanha que você sabe que mesmo que se ela quebre, o Senhor providenciará o livramento. Isso é paz. Isso é paz. Às vezes estamos vivendo o mais intenso caos ao nosso redor, mas o nosso interior está sob ordem. Hein? Já viram aquele cara tranquilo? Teve uma vez que nós fomos pescar, e a gente ia pescar numa ilha, Geraldo, essa você não conheceu não, era uma ilha, e bateu um vento. E aí assim, o Westfield era muito pequeno, e aí eu, naquele desespero, fui segurar a barraca, aí o vento derrubando árvore, arrebentando fio. Tinha um tio nosso que eu falei assim, eu quero a paz desse homem. Do jeito que o vento ia derrubando árvore, ele continuou fazendo exatamente a mesma coisa que ele estava fazendo antes. Tranquilo, como se nada fosse acontecer. Paz. Você confia em Deus? Você confia em Deus, irmãos? Lembra de Jesus no barco com os discípulos? O barco balançando e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Homens de pequena fé. Ele é o nosso príncipe da paz. E se você está em meio ao caos, Ele vai ajeitar todas as coisas. Você crê nisso? Confie no Senhor. Deixe a paz que excede todo o entendimento guardar o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Uma paz baseada na confiança. Vamos para o último? Ajudem Wesley Filho. Ajuda o Samuel. Agora vocês dois vão ter que vir aqui explicar o que é isso. Calma, Samuel, é
Quem quer começar? Longanimidade. Palavra grande. Quem aqui sabe o que é longanimidade? Longanimidade é a habilidade de ser tardio para se irar. Vocês lembram de Tiago? Quando ele diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para... Longanimidade é esse último trecho do versículo. É a habilidade de ser tardio para se irar. Trata-se de uma habilidade em suportar, ser colocado em situações complicadas, onde você é testado emocionalmente e consegue se controlar a ponto de não se irar com a pessoa e a situação. A longanimidade é a mesma coisa para todo mundo? Quem aqui já ficou irado com máquina de lavar? Porque não tem condição a gente sentar para descansar e a mulher ligar a máquina de lavar. Liquidificador, máquina de lavar louça, máquina de lavar vasilha. Longanimidade é a sua habilidade de suportar o barulho da máquina, mesmo ela te incomodando, e você não falar? Longanimidade. Hã? O som do vizinho. Cachorro que late. Longanimidade não é, gente, a questão de você, daquilo não te incomodar. Não tem nada a ver com isso. Longanimidade é aquilo que te incomoda e você consegue controlar a sua ira. Aquilo não desperta em você uma raiva que te faz quebrar a máquina, bater no vizinho, jogar veneno para o cachorro. E fala no relacionamento entre as pessoas. A gente tem que ser longânimo também. O que a Sueli faz que te irrita, sabe? Não precisa falar, não. Ele pensou ali, já não lembrou em nada, olha. Tem certas coisas que o nosso cônjuge faz que nos despertam gatilhos emocionais que promovem a ira. Você sabe o que é ser longânimo? Ser longânimo é ficar incomodado com aquilo que ela faz, mas também habilitado para aguentar e sufocar a sua raiva. Longanimidade é a capacidade de sufocar a sua ira. Buzina no trânsito. Fechada no trânsito. Tá na pista de carro, o pastor Nel tinha um tio. Ele andava na faixa de 80, na faixa da... Qual que é a faixa mesmo, pastor Nel? Olha, eu sou daqueles que... 80, se a pista era de 80, ele andava de 80 na faixa da esquerda. Aí ficava o povo atrás, querendo passar. Você sabe o que ele fazia? Ele abria cuidadosamente a janela, a hora que passava uma placa de velocidade, ele ficava assim, ó. Tio do pastor Daniel. Tipo assim, falando para a pessoa, a velocidade é 80. Não está certo? O José me falando, está certinho. E a sua longanimidade em suportar situações de trânsito? A sua longanimidade em suportar situações no trabalho? A sua capacidade de sufocar a sua raiva e não fazer aquilo que você gostaria de fazer, que é o quê? Enforcar a pessoa, judiar da pessoa, xingar a pessoa. Mensagem do WhatsApp. Né?
Tem gente que recebe a mensagem e parece uma metralhadora. Eu conheço gente assim. Longanimidade é a sua capacidade de ver a mensagem, ela te incomodar, e você ser forte o suficiente para não... Longanimidade. Irmão, você sabe quem que é o ser mais longânimo que existe? Vou te apresentar, Esther, me ajude. Romanos 2,4. Paciência, gente, somos testados. Vontade de quebrar essa televisão. Mas eu seguro essa vontade. Romanos 2,4 diz assim: ou desprezas a riqueza da bondade de Deus, a tolerância e também o quê? A longanimidade de quem, irmãos? De Deus. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 9:22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita o quê? Os vasos de ira preparados para a perdição. Sabe o que o versículo está falando? Que Deus controlou a ira através da sua longanimidade. Por último, 1 Timóteo 1,16 diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Irmãos, Deus é o maior portador de longanimidade que existe. E deixa eu te explicar por quê. Porque o caminho certo é por tudo aquilo que eu já fiz na minha vida. A ira de Deus já deveria ter sido implementada sobre mim há muito tempo, Edinho. Irmãos, eu já aprontei tanto. Fábio, você já aprontou? Não, você não muito, né, Fábio? Você é gente boa. Né? A Amanda riu com o olhar, tipo assim, já se... Irmãos, quando você olha para o seu passado, você já aprontou muito, Narciso? Sebastião! Irmãos, era para Deus ter usado da sua santa justiça e ter nos consumido com ira há muito tempo pelos erros que nós cometemos. Você sabe por que Deus não fez isso ainda? Porque Ele é longânimo. Então Ele suportou, Ele segurou, Ele aguentou a ira, a raiva, a vontade de nos exterminar, para dar tempo para que nós pudéssemos ser alcançados. Só houve tempo suficiente porque o Senhor usou de longanimidade para todos nós. Para uns mais do que para outros. Você só está aqui porque você tem um Deus longânimo. Quantas chances você já recebeu? Sebastião, eu acho que se tiver, vou falar um trem para o senhor aqui, sem te assustar. Se tiver um saldo, tipo assim, Deus tem uma conta lá e vai negativando, o seu já está assim, no limite. Não tem crédito mais não, se eu fosse o senhor, tomava cuidado. Irmãos, o saldo de Deus para comigo, porque o que eu já fiz, o que eu já aprontei, as coisas que eu já fiz, já dava para ter consumido o meu saldo completamente, mas o Senhor foi longânimo a ponto de me esperar. E Ele suportou a justiça, pastor Daniel, porque pela justiça Ele nos consumiria. Mas Ele foi longânimo, Ele suportou a ira, para esperar que cada um de nós pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser alcançados. O Senhor é longânimo.
Se Deus fosse homem, se Deus fosse como eu, Ele teria acabado com esse mundo há muito tempo. Da mesma forma, nós precisamos estar prontos para exercer de longanimidade com relação às outras pessoas. Irmãos, Deus usou de longanimidade para você. Você só está aqui por causa da longanimidade de Deus. Você só está aqui porque Deus foi longânimo. Então aprenda com o Senhor e passe a ser longânimo para com as outras pessoas. Para de querer exercer justiça para quem te machuca. Para de querer exercer justiça para quem te faz o mal. Irmão, segura a sua ira. Hoje nós vemos pessoas controladas por gatilhos emocionais. São situações, palavras que despertam algum tipo de sentimento ou reação. Você já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar de gatilho emocional? O que é gatilho emocional? É algo que acontece, pode ser uma palavra, pode ser uma ação, pode ser uma situação, até uma visão de um lugar. Ele desperta em você, o que, irmão? Fome. Alguma emoção, que geralmente tem a ver com ira. Na maioria dos casos. O gatilho emocional leva à ira. Alguns possuem gatilhos bastante sensíveis, a ponto de exercer a sua ira de forma contundente quando o gatilho é acionado. Eu falo a palavra, a casa cai. A longanimidade não diz respeito à perda do gatilho. Diz respeito ao fato de torná-lo cada vez menos sensível. Capacidade de se controlar. Significa que hoje eu estou com um gatilho bem sensível, só de soprar nele. Às vezes nem precisa soprar, só de eu levantar, você já dispara. Ah, não precisa nem. A longanimidade é a capacidade desse gatilho ficar cada vez mais duro. Sabe? A capacidade de você controlado, para ele ficar cada vez mais difícil de ser acionado. Até ao ponto que ele emperra de vez. Aí você não consegue mais atirar. Vocês estão entendendo isso? Longanimidade não é a perda do gatilho, é a capacidade de ficar mais resistente a ele. Diz respeito ao fato de torná-lo cada vez menos sensível. Esse é um fruto importantíssimo na sua relação com as coisas desse mundo. Nós vivemos tempos de gatilhos emocionais constantes. Precisamos nos lembrar que Deus sempre foi longânimo conosco e precisamos desenvolver também esse fruto em nós. E é isso que eu quero te pedir nessa manhã. Irmão, você tem um gatilho aí, bem sensível. Você tem um gatilho aí que quando ele é acionado, você explode. Eu quero que você clame ao Senhor hoje. Eu quero que você inicie hoje um processo com o Senhor de busca da longanimidade. A ponto de, hoje o gatilho está sensível, amanhã ele vai estar menos um pouco, depois de amanhã menos um pouco, até que ele trave de vez. Mas hoje eu quero te incentivar a você clamar pelo poder de Deus na sua vida. Não é um fruto? Não é um fruto do Espírito? Irmão, não é para mim? Ele não é para você? Eu creio que o Senhor pode nos ajudar a alcançar esse nível de maturidade e buscar esse fruto, longanimidade. Graças a Deus que Deus não tinha gatilho emocional. Porque se Ele tivesse, eu já teria sido consumido. Tem 4 bases importantes da longanimidade. Primeiro, é o amor ágape, que doa sem que o receptor mereça. A tolerância, ele ignora os erros dos outros. O perdão,
Você perdoa mesmo que não haja arrependimento? E a paciência, a capacidade de suportar e passar pela situação. E nesse contexto, irmãos, eu termino o quarteto. Nesse contexto eu termino um quarteto. Eu acho que é suficiente, não é? Não é um começo bom? Amor, alegria, paz e longanimidade. Na semana que vem a gente vai para os outros 5. Mas hoje eu creio que seja suficiente, que o Senhor quer realizar uma obra em nós. Quer nos dar esse amor que não espera nada em troca, que brota sozinho dentro de nós. Quer nos dar essa alegria, que ainda que tudo esteja um caos, a confiança no Senhor traz alegria ao meu coração, a minha alegria está no Senhor. A paz e a longanimidade. Vamos nos colocar de pé. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.